Olá, vamos conversar um pouquinho sobre folclore brasileiro. Vem comigo. Nós vamos falar um pouquinho sobre as manifestações, o folclore no tempo, lendas, símbolos, o folclore das regiões, datas importantes e como proteger o folclore nacional. Bora lá? Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de sua identidade social. Segundo a Carta do Folclore, constituem-se fatores de identificação da manifestação folclórica, aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade. A palavra tem origem no inglês, em que folclore significa sabedoria popular. A palavra é formada pela junção folk, povo, e lore, sabedoria ou conhecimento. Vamos navegar um pouquinho pelas manifestações do folclore brasileiro. As lendas são um conjunto de histórias e contos de folclore que foram passadas de geração em geração por meio da oralidade. As festas, algumas das principais festas são o Carnaval, a Folia de Reis, as farras de boi e cavalhadas, as festas juninas, a festa do Divino e o Congado. Em todas elas, várias expressões folclóricas se encontram reunidas, como a culinária, o vestuário, o teatro, jogos e competições, contação de casos e lendas, ritos religiosos, danças e contos. Na dança, nós temos a dança folclórica particularmente caracterizada por uma sequência de passos que transmitem uma dança de forma social, com base nos costumes e na tradição de um povo, sendo passada de geração em geração. Na música, frequentemente interligados, muitas formas musicais, seja puramente de instrumento ou com canto, são ritmos de dança, como o cateretê, a polca, o maxixe, o lundu, o baião, o samba, o frevo, o chachado, o fandango, a vaneira, o xote, o maracatu, a ciranda, o jongo, a tirana, a catira, o batuque, o pau de fita, a quadrilha, as cantigas de roda. Na literatura, as principais manifestações na linguagem popular são as adivinhações, os provérbios, quadrinhas, piadas, anedotas, literatura de cordel, trava-línguas e parlendas. Na culinária, o Brasil possui uma culinária original, resultado da fusão de uma variedade de influências, principalmente a portuguesa, adicionando-lhe ingredientes e pratos das culinárias africana e indígena. As brincadeiras folclóricas, também conhecidas como brincadeiras de rua ou tradicionais, são jogos que nasceram da cultura popular. Elas fazem parte dos hábitos e costumes populares e são passadas de geração em geração ao longo do tempo. Como exemplo, nós temos a amarelinha, queimado, cabo de guerra, entre outros. Os costumes, para serem considerados parte do folclore, é necessário que sejam aceitos popularmente e que as histórias sejam transmitidas sempre, de geração em geração. Folclore pelo tempo, das principais lendas ao cenário atual. Então a gente tem lá no século XVI a origem, do folclore, tem uma desconfiança dos seus reais elementos. No século XVII nós vemos aí um florescer. No início não se sabia ao certo o que deveria ser considerado folclore
questionando-se, por exemplo, se a culinária fazia parte do conhecimento popular. No século XIX, a gente caminha um pouquinho mais para o reconhecimento da cultura folclórica. No século XX, nós também temos a questão da proteção, aí motivados pelos estudos do folclore realizados em outros países, os intelectuais brasileiros se voltaram para o tema, e em 1947 foi criada a Comissão Nacional do Folclore. E no século XXI, nós temos aí um incentivo, o aumento significativo de reconhecimento e valorização. Vamos falar um pouquinho das lendas e símbolos do folclore. Os principais personagens. Nós temos a mula sem cabeça, que é o fogo galopante, O brincalhão, que é o nosso Saci Pererê. O guardião, o Curupira. O boi bumbá, que é o renascido. A fera, que é o capelobo. A cobra de fogo, que é o boitatá. A Yara, que é a rainha das águas. Cuca, a vilã. O boto, o amor rosa. E afinal de contas, qual é a importância de proteger essas histórias? A miscigenação brasileira produziu uma das tradições folclóricas mais ricas e vastas já conhecidas, combinando elementos das culturas ameríndias, africanas e europeias. O folclore das regiões brasileiras, do Oiapoque ao Chuí, as tradições e lendas mais conhecidas mudam bastante. Todas, entretanto, compõem a riqueza do folclore nacional. E devido a ser um tema muito vasto, temos que fazer um vídeo só para falar sobre elas. As datas importantes. Para valorizar e perpetuar o folclore nacional, 2 datas especiais foram marcadas no calendário brasileiro. O Dia do Folclore, que é 22 de agosto, e o Dia do Saci, comemorado em 31 de outubro. E como você pode contribuir com a proteção à cultura brasileira? Preservando, respeitando, conhecendo, divulgando, conscientizando, vivendo. É isso aí. Muito obrigada e cuidado com a cuca, tá? Se você gostou, deixe seu joinha e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Obrigada e até mais!